Eu quero te pedir para abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 1. Só esperar aqui para ver se deu tudo certinho. Beleza. No Marcos, no capítulo 1, a partir do versículo 14. Você pode abrir sua Bíblia, você pode acessar sua Bíblia, como for mais fácil aí. Se você não tiver Bíblia e quiser uma, nós também podemos te doar uma. Vai ser um privilégio. E esse é um evangelho curto, um evangelho pequeno, o primeiro deles, mas é até legal. De repente, são só 16 capítulos, de repente pode ser um bom momento de você ler toda a história, ler todo o evangelho de Marcos, vai ter uma ideia legal da vida de Jesus, curtinho, com 1-2 horas, sei lá, você lê tudo isso, beleza? Marcos 1, a partir do versículo 14, diz assim: depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam redes ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu farei de vós pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente o que estavam fazendo e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco costurando as redes. E logo o chamou. Deixando eles no barco, seu pai Zebedeu e os outros empregados seguiram a Jesus. Beleza? Esse é um texto legal. E o que eu mais gosto desse texto é que, já no primeiro capítulo, ele vem dizendo para nós que Jesus ele não está interessado em fazer uma doutrina religiosa, que Jesus não está interessado em fazer uma dinâmica, uma corrente, um sistema teológico ajeitado, ajustado, que Jesus não está interessado em sistematizar muitas coisas, que a proposta de Jesus não é fazer uma religião ou uma igreja arrumadinha. A proposta de Jesus não é continuar com esse sistema religioso, não. O texto começa dizendo: logo após ser preso João Batista, Jesus continua dizendo o que João Batista estava dizendo. O texto começa para nós dizendo que, olha, Jesus se apresenta como aquele que está disposto a ir preso também. Já começa com esse espírito revolucionário. Sabe o João? Então, prenderam ele lá, porque ele estava falando de ditadura nunca mais. Ditadura nunca mais. Jesus começa nesse ímpeto. Não está aqui falando para nós sobre uma construção de uma nova perspectiva religiosa, de um evento, não. Ele está falando sobre Jesus anunciar um acontecimento. Jesus vem e anuncia um fato. Olha, Deus quer, ou Deus está, entrando decisivamente na vida humana. Deus se encarnou. Aqui, o reino de Deus chegou. E eu gosto que ele usa uma expressão que é o seguinte: o tempo chegou, acabou, não tem mais tempo. Dá uma olhada aí, no versículo 15, ele diz: o tempo está cumprido, é chegada a hora, não tem como mais esperar, é agora. Acabou o tempo. Jesus está dizendo assim, então, esse sistema religioso, segue esse trem, segue a vida para frente, não olha para trás. Já não dá mais para a gente perder tempo com sistemas religiosos que sistematizam sua vida, que está aqui para dizer o que você faz, o que não faz, quando que você transa, com quem que você transa, a forma que você transa, quando que você bebe, quando que você não bebe, quando que você se levanta, quando que você dorme, o que é pecado, o que não é. Segue a vida. Para de ficar preocupado se o cara está falando se vocês é crente ou vocês não é crente, não. Jesus está falando isso aqui, brother. É uma outra proposta. Ele está literalmente começando com uma radicalidade do seu ministério, porque não dá mais para esperar. Não dá mais para esperar uma religiosidade, um sistema de vida que ainda oprime as mulheres, que normaliza a morte da juventude negra, que normaliza a gente olhar com um olhar arrogante, imputando nos nossos irmãos e irmãs LGBT pecados, como se eles fossem pecadores. Não dá mais, chega, acabou esse tempo. O reino de Deus chegou. Deus está encarnado
nas maiores dores e lutas dos seres humanos. Deus resolveu vir e estar no corpo daqueles que sofrem. Arrependa disso. Chega desse negócio. Eu acho maravilhoso. Gente, o livro de Marcos, para mim, é bom nesse sentido. É a primeira corrente dos evangelhos. É curto, é direto. Não estou ganhando nada para isso, né, mas é uma propaganda. É igual a Tramontina. Ele chega e pronto, rasga e acabou. No primeiro momento, primeiro ato de Jesus, é isso. Ponto. Não dá tempo mais. A gente tem que viver uma outra proposta. E o interessante disso é que Deus que está sendo introduzido na vida, com toda a sua força, com toda a sua libertação, com toda a vontade de libertar, Ele está dizendo para nós que nós precisamos de dar lugar para essa libertação. Está falando que nós precisamos de encarar isso. E ele diz a primeira coisa que é arrependa-se. Talvez você, quanto eu, talvez eu mais, porque eu nasci numa cultura religiosa. Eu não sei ser outro ser humano, senão nesse espaço aqui. Talvez você está chegando agora, eu não sei qual que é a sua caminhada, mas arrependa-se nunca foi para a gente uma palavra legal. Ninguém fica feliz de se arrepender. Ninguém fala assim, poxa vida, hoje eu me arrependi, caramba. Não, mano. Arrependa-se sempre está no nosso inconsciente como algo que você vai ter que deixar, que é sacrificioso, que não sei o quê, porque a gente está sempre ligado, o arrepender, a condutas morais. Sim ou não? A gente está sempre achando que Jesus está pedindo para você se arrepender desse paiolzinho que você fumou antes de vir para o culto, da Heinekenzinho que você tomou vendo o jogo ontem. Se for do Atlético, espero que te faça mal. Mas, enfim, nada contra os atleticanos. Acho até que vai ter um lugar para eles no juízo final. Mas a boa notícia que Deus está trazendo para a gente é uma outra notícia. O arrepender, gente, não tem nada a ver com isso. Arrepender significa, pensa com calma, repensa. Arrepender significa, coloque-se a pensar sobre essa questão. É simples. Arrepender não tem nada a ver desse negócio que a gente costuma fazer, que a gente canta uma musiquinha, nada contra o tecladista, viu? Nada contra o seu ministério aí, querido. Mas a gente põe uns strings ali, o tecladista vai, coloca a musiquinha, eu abaixo aqui a luz, você se arrepia, e aí você vem aqui na frente, chora copiosamente. Na semana que vem, é capaz de eu te dar um microfone para você fazer um testemunho, e você fala assim, eu não sei o que aconteceu, mas estava maravilhoso, e quando eu vi, eu estava lá. E aí? É isso que é arrependimento? É isso? Essa cultura religiosa, gente, Jesus está dizendo, acabou, não dá mais tempo para isso. Isso é muito pouco. O reino de Deus não é essa espiritualidade limitada. O reino de Deus não é essa espiritualidade nossa, só do fenômeno fenomenológico, do que a gente... Não, ele está mostrando para a gente que existe uma outra notícia. E que ele quer que a gente, então, pare para pensar. Pare para pensar sobre. Então, quando ele diz arrependa, ele está falando assim, dá um respiro. E para a gente, né? Para a gente respirar é tão difícil. Para a gente parar com calma. Até para a minha fala aqui, até para eu desacelerar, eu estou fazendo um exercício mental absurdo de falar devagar, porque o nosso mundo está tão acelerado que a gente já não dá mais condição de parar, de pensar, de colocar a cabeça. Então, a gente não reflete sobre as nossas questões. A gente não pensa sobre por que é que a gente pensa o que a gente está pensando. A gente não pensa por que é que a gente fala o que a gente está falando. A gente não pensa por que é que a gente faz o que a gente está fazendo. A gente simplesmente vai. A gente não dá mais oportunidade. E na nossa cultura, que a meditação ela foi substituída por coaching, que, sei lá, o tempo com Deus foi substituído por comprar qualquer coisa no mercado, a gente acha que talvez a vida seja diferente, nós não temos tempo, temos que ir, temos que fazer. A gente que está sempre vencendo na vida, não tem mais tempo para arrepender, porque não tem tempo para pensar. Não tem tempo para colocar você no eixo, assim, parar e ver o que precisa. E quando você conseguir fazer isso, na maioria das vezes você vai estar pensando em coisas morais. Porque, infelizmente, o registro da fé virou uma pauta moralista. E Jesus não tem nada com isso. Jesus está só dizendo, olha, chegou esse tempo. Chega esse tempo de uma
fé moralista que te deixa sozinho com os seus problemas, que te acusa o tempo inteiro de quem você é, do que você faz. Chega, não dá mais tempo para isso. Segue para frente, não olha para trás. Na escola bíblica, a gente falaria até para você, se você olhar para trás, você vai virar uma estátua de sal, se você fosse a criancinha. Mas é isso, não olha para trás, não vira uma estátua de sal, vai, segue a vida. Essa espiritualidade que só te acusa, que só te ataca, que só te coloca limite moral, já não dá mais. Nós temos uma outra proposta de vida. Eu sou o Deus que quero viver com vocês os seus dilemas, os seus problemas. Não é um Deus que está aqui para resolver os seus problemas, mas é um Deus que está aqui para resolver o problema. E olha que coisa engraçada. Jesus, da mesma forma como talvez, a centralidade da nossa vida é Jesus, na vida de Jesus, a centralidade era o reino de Deus. Então, o coração do ministério de Jesus, da vida dele, era o reino de Deus. Então, Jesus dedicou a sua vida, seu tempo, a sua obra, a viver, a experienciar, a implementar isso que ele chama o reino de Deus. Então, talvez nós, se quiséssemos entender de fato o que é Jesus, qual que é a sua mensagem, a gente devesse pensar mais sobre o que é o reino de Deus. Que não é nada utópico só, que não é nada distante só, que não é uma forma de você viver após a morte. Não. O reino de Deus, para Jesus, era o mundo conforme Deus gostaria que ele fosse. Pensa comigo, quando Jesus nasceu, o César era Tibério, né? Vocês sabem disso. Tibério, César, tem lá Tiberíades, são palavras que, de vez em quando a gente lê a Bíblia, antes de dormir, a gente lê essas palavras e dorme. Não entende, dorme antes, mas a gente lê. Então, são palavras comuns para nós. Imagina você e eu, se Tibério, ao invés de estar governando, procurando expandir o reino, riqueza, ampliar o Império Romano, ele estivesse pensando em paz, alegria e justiça para todas as pessoas. Isso mudaria a forma de viver. E é isso que Jesus está dizendo. O reino de Deus é esse espaço de paz, alegria, justiça, dignidade para todas as pessoas. E isso não é uma coisa lá distante, né, que alguém vai fazer algum dia. Isso não é aquela coisa que você vê na televisão, tipo... como é que era o nome daquele projeto da Globo que cuidava de crianças da quebrada? Criança Esperança. O reino de Deus não é o Criança Esperança, que você, tipo assim... Estou lá no sofá de casa, e aí no fim do ano, porque eu estou vendo um monte de show, vou dar uma graninha para eles fazerem para mim alguma coisa, e eu fico, não, o reino de Deus não é essa a proposta. O que Jesus estava dizendo, o que Jesus está propondo, é que nós vamos conseguir colocar a sociedade em outra forma. Nós vamos conseguir construir uma sociedade onde as mulheres não precisam de sofrer. Nós vamos conseguir fazer uma sociedade onde haja essa justiça de gênero, onde haja justiça racial. Então, Jesus está dizendo assim, para essa mulher que sofre, não tem mais tempo. O reino de Deus tem que ser agora. Acabou, chegou o tempo. E Jesus está dizendo, olha, você precisa pensar sobre isso. Você, Gibran, Pedro, Marcelo, Hildo, você precisa pensar sobre como você, homem, está nessa situação do reino de Deus e ainda não repensou sobre como as mulheres sofrem, e a gente vai pensando, fazendo essa dinâmica, a gente vai pensando sobre essa dinâmica em todos os aspectos. Isso é o arrepender. Deixa eu pensar um pouco mais sobre essa questão. E aí ele diz, arrependa-se e creia. Talvez se eu perguntar para você aqui, fé, só uma pergunta aqui, fora da mensagem. Está frio aí ou está de boa? Está de boa? Eu estou vendo algumas pessoas assim, pá. E eu, galera, assim, dada as circunstâncias corpóreas que eu habito, eu nunca vou ter frio. Então, assim, os irmãos que estiverem mais próximos do ar-condicionado, dá uma moral aí, que eu estou vendo que tem gente que está assim, né? Enfim, mas volta aí para a mensagem. Nem lembro o que eu estava falando. Aí dá bom. Enfim, então, obrigado aí, mano. Valeu. Então, a gente precisa de... Jesus está dizendo e creia. Talvez se eu disser para você, fé
é acreditar ou conhecer? Não tem o menor problema, eu não vou perguntar para você não passar vergonha, porque quando a gente pergunta, tem que pedir para responder, a galera fica com vergonha, não vou fazer isso. Mas eu acho que 83,17% das pessoas, aliás, 0,16% das pessoas responderiam que fé é acreditar. Gente, eu já fiz isso muito na vida. Mega da virada, velho, eu já cheguei a fazer quase 30% do meu salário de bolão. Porque todo dia aparecia alguém fazendo um bolão e eu falava assim, não vou ficar de fora não, velho. Porque eu tenho que participar desse negócio. Vai que todo mundo ganha, eu venho trabalhar aqui sozinho, dia primeiro. E eu acreditava tanto, gente, que eu ia ganhar, que eu fazia planos com dinheiro da Mega Sena. Eu chegava quase a prometer para os caras, não, eu vou te dar um carro, vou te dar um apartamento. Porque eu tinha tanta certeza. E eu acho, cara, que a Mega Sena é a melhor forma da gente ter sonhos. É o sonho mais barato. Porque você paga, acho que é R$4,50, você sonha a semana inteira. Você fica assim, nossa, mas eu vou fazer isso, mas eu vou fazer aquilo. Cara, acreditar, eu acreditei pra caramba. Mas saiu o resultado e nunca dava eu. Então, eu fui percebendo, pela essa minha teologia da Mega Sena, que fé não é acreditar. Que fé é conhecer. E aí, por isso, o texto, né, do Paulo vai dizer que o justo viverá pela fé. Não é o justo viverá acreditando que Deus vai se materializar. Não. Aquele texto está dizendo que o justo viverá pela fidelidade. Essa é a melhor tradução. Fidelidade a quê? Nós? Não. Você não é fiel nem a você mesmo, que dirá a fé que você serve. Isso é normal, gente. Você acorda um dia, você olha no espelho e você fala assim, nossa, hoje eu estou legal. Você olha outro dia, poxa, hoje eu não estou tão bem. Outro dia você acha, tirando o Walter, que acorda todo dia achando que está super bem, né? Mas tirando isso, a gente não é fiel nem a nós mesmos. Então, a fidelidade é a Deus, e a Deus ao projeto que Ele tem. Porque nós temos um Deus grandioso, e tudo que Ele faz é grandioso. De maneira que, para Deus, para o projeto dEle dar errado, né, é uma coisa impossível. Então, a gente vive pela fé nesse sentido, de que, olha, o que nós vivemos é acreditando que Deus tem um projeto. Não um projeto pessoal para você. Deus não tem um projeto de você trocar de carro. Não, Deus não tem. Pode te ajudar nisso? Eu acho que não, mas eu vou dizer que sim, para você não ficar frustrado. Ele pode te ajudar? Pode. Mas o projeto de Deus não é esse. O projeto de Deus é o reino de Deus. Então, o que Jesus está falando é, olha, não dá mais para a gente esperar. Nós precisamos de começar a colocar a cabeça para pensar de um jeito diferente. E eu preciso que você creia nisso. Crer é essa confiança. Porque eu conheço a Deus e eu sei que Deus não vai dar errado, porque eu conheço a Deus, porque eu tenho uma relação com Ele, e eu sei o que eu já experimentei na vida. Por conhecer quem Deus é que eu acredito que esse projeto dele vai dar certo. Então, Jesus está dizendo isso para nós. Creia. E crer, gente, vai muito além do que a gente está fazendo. Crer significa aonde nós estamos colocando as nossas energias e os nossos esforços. E o pior de tudo é que nós nos tornamos extremamente hereges. A maior heresia da história do cristianismo é o que a gente faz com a igreja. A igreja se tornou o centro da espiritualidade. Vir ao culto no domingo é o ápice da sua espiritualidade. A relação que você tem com Deus está condicionada a esse negócio aqui, e às vezes é pior que está condicionada a esse cara aqui, aí você está ferrado. E aí a gente acha que a igreja vai resolver todos os nossos problemas. A gente vem, a gente ora, a gente arrepia, a gente chora, ou a gente às vezes nada, só fica sentado, porque também tem a galera do nada, e está de boa, você pode ficar no nada aí, não quero tirar o seu nada, fica à vontade. Mas a gente vai vivendo como se a espiritualidade fosse isso, e isso é uma tremenda heresia. Colocar a igreja no centro da espiritualidade da fé cristã, sendo que o centro da fé cristã é a obtenção, a manutenção, a expansão, a implementação do reinado de Deus. De maneira que eu estou dizendo para você claramente é que você pode vir aqui todo domingo, se a sua fé, se a sua espiritualidade, se a sua relação com Deus, com o divino, com a humanidade, se resulta a esse negócio aqui, você está perdendo muito tempo, brother. Porque, por exemplo, o filme do Batman seria melhor. E eu não vi, que eu não curto muito essa pegada de Batman, mas eu estou querendo ver, porque falaram que são 3 horas, e como o cinema está caro, então você paga e pelo menos fica um tempão lá dentro, né? Você vê um filme maior, então eu estou querendo ver. Mas talvez seja isso. A perspectiva da espiritualidade não é o que a gente faz aqui no domingo. Isso aqui é a desculpa para a gente se ver.
É a desculpa para a gente ouvir uns irmãos cantando. Isso aqui é o mínimo da espiritualidade. O que Deus está e o Jesus está dizendo para nós nesse texto aqui é justamente isso. Olha, se a gente não começar a repensar, e a gente, então, não começar a crer, a ter a confiança, e por confiar, e por acreditar, começar a ter as nossas energias, os nossos passos, as nossas vocações em direção a esse reinado de Deus, a gente pode fazer muitas coisas, mas não é Jesus. E faz muita coisa, viu, gente? Vocês que leem a Bíblia mais do que eu, vocês estão acostumados a ver o pessoal falando assim, ó, tem uma galera ali, Jesus, que está expulsando o demônio, está fazendo não sei o quê, e parece que não é no seu nome, não. E Jesus está falando, deixa que eles fazem lá. Então, fazer coisas, às vezes, até mirabolantes, muita gente faz, velho. Fazer coisas inacreditáveis, muita gente faz. Entender o que é reinado de Deus e participar com Deus do processo de libertação da humanidade, propondo uma nova forma de viver para a sociedade, isso é um caminho que Jesus está propondo para os seus discípulos. E aí ele chega e ele vê os caras pescando, e ele não fala para eles assim, olha, vem para cá porque aqui nós vamos fazer um discipulado. Vem para cá porque eu vou te ensinar. Toda segunda-feira, 8 horas, você vem, nós vamos tomar um café e eu vou te explicar o que é salvação, o que é, sei lá, qualquer tema metodológico ou da teologia sistemática que você quiser. Não. Jesus vira para eles e fala assim, olha, vem após mim e me segue. E essa é a dificuldade nossa aqui. Nós temos uma dificuldade absurda de ir após Jesus. Porque ir após Jesus significa que Jesus está onde? Opa, alguém está aí, alguém está ouvindo, graças a Deus. Jesus está onde? E a gente tem a maior dificuldade de colocar esse cara à frente. A gente tem a maior dificuldade de pensar. E esse Jesus que está à frente, ele não é um rabino, um especialista da religião de Israel que está ali sentado na sua cátedra, falando sobre uma religião morta, fazendo prosélitos. Não. Jesus é esse Deus que está encarnado, inquieto com as dores humanas e que está caminhando pela Galileia. A maior quebrada do espaço onde ele estava, caminhando pela Galileia, por esse lugar, preocupado com as pessoas que sofrem, dizendo, nós precisamos de repensar no sofrimento das pessoas, porque chega, não dá mais. Jesus é esse Deus que está nesse caminho dizendo, isso é o cerne da espiritualidade. Vou falar uma coisa para vocês. Para mim também, Jesus é a luz da minha vida. E essa é uma frase da Nancy Cardoso, citá-la para não ser injusto. Mas se a gente ficar olhando para a luz demais, igual eu estou olhando aqui, a gente se cega. Porque se você ficar nessa pegada de Jesus, você cria um ídolo chamado Jesus Cristo. Vai ter aparência de Deus, vai parecer Deus, se bobear o seu até de louro de olho azul, não gosto, mas está suave, vou ter que aceitar, mas não é Deus. Porque, apesar de Jesus ser a luz da nossa vida, que nos ilumina, ser a centralidade do nosso culto, para Jesus a centralidade da obra e da vida dele era o reinado de Deus. De modo que não adianta você ficar olhando para essa luz, porque você vai ficar cego. De modo que essa luz ilumina para onde você vai. Não é olhar para ela de maneira inerte. Essa luz mostra, aponta os lugares não iluminados onde nós temos que ir. Não iluminados porque nós mesmos negamos a eles a luz. Porque nós mesmos negamos a eles a iluminação. Num contexto aqui bem específico. Então, a gente vai ter que começar a pensar sobre isso. Que a proposta de Jesus é essa, e ele fala isso logo depois de João ter sido preso. Ele não está falando de um contexto legal, que vai ser bacana, que a gente vai vir para cá todo dia, nesse espaço legalzinho, e com ar-condicionado. Não, ele não está dizendo isso. Ele está falando, mano, vai ser complicado. O outro camarada lá já foi preso. Veja, todos os profetas anteriores, todos os profetas do Antigo Testamento, do Primeiro Testamento, estão ali encerrando a passagem em João. Então, é como se essa tradição religiosa encerrasse em João e Jesus falando, agora começa uma outra tradição. Tudo que vocês faziam naquela religião, mano, esquece esse moralismo aí, esquece essa perspectiva.
É importante, tem coisas legais, demais da conta, mas é a história e a memória de um povo, né? Eles têm uma função na história para isso. Nós temos agora uma outra. Os profetas encerram com João e começa aqui agora uma outra linhagem profética que você e eu estamos. No mundo em que estamos, no contexto em que estamos, na cidade em que vivemos. Até aí estamos juntos? Eu já estou encerrando, viu, galera? Podem ficar... Então, a gente está vendo Jesus fazendo isso. Jesus, ao chamar as pessoas, não exige delas nada, não propõe para elas um curso, um método, não propõe para elas uma maneira, não exige delas uma forma de multiplicação. Jesus não diz nada disso. Jesus só diz, olha, deixa eu ir na frente e vem atrás. Vai vendo aí o que eu estou fazendo. Como você puder, o que você puder, da maneira que você puder, tenta fazer igual. Porque também você não vai conseguir fazer tudo. Não é um chamado a uma espiritualidade que vai fazer você um super-homem e uma super-mulher. Ele não está pouquíssimo preocupado com essa caracterização de santidade que os moralistas trouxeram. Não. Jesus está preocupado com você fazer o que você pode, da maneira que você pode, do tempo que você pode. Fazendo o seu melhor possível no anúncio do reino de Deus, mas ele entende suas limitações, ele sabe quem você é, e é por isso que ele está falando, vem atrás e vai vendo, faz o que dá conta, mas faz, não fica, vai caminhando, não dou conta de tudo, tá, mas alguma coisa você dá, vamos embora. Então, olha a proposta dele para nós, é uma outra iniciativa, e é uma outra iniciativa de homens que trabalham, obviamente de mulheres também que trabalham, de pessoas que não estão à toa, de pessoas que estão motivadas a qualquer coisa. São homens e mulheres que abriram mão, inclusive, da própria trajetória para pensar diferente. Abriram a cabeça, repensaram e disseram, eu acho que isso aqui que eu estou fazendo não contribui muito para uma sociedade tão legal assim, eu vou ter que parar com esse negócio. Aí a gente vai vendo conversão. A gente vê conversão no dia que os empresários do agronegócio pensam, olha, esse negócio não está legal, velho. Por que eu não vou tentar fazer isso a partir de agrofloresta? Vai dar dinheiro do mesmo jeito, não precisa de destruir tanto. Aí a gente percebe, poxa vida, a coisa está mudando. Mas até lá, então, a gente vai vendo só pessoas fazendo essa negativa da proposta de Jesus. Estamos juntos até aí? E aí, ele fala isso para os novos discípulos. Os novos discípulos começam a caminhar com ele, e o que a gente vai percebendo é que, a partir desse convite, acontecem algumas coisas. A primeira delas é a libertação. Por quê? Nesse contexto de Jesus, na Galiléia especificamente, esses caras estão pescando por raiva, eles estão pescando por ódio. Eles estão pescando porque não tem mais nada para fazer. Porque eles não gostariam de estar pescando, não. Inclusive, pescar é uma atividade, para essa cultura aqui, considerada como uma atividade ruim, uma atividade difícil. Eles estão num lugar onde tinham muitas fazendas que produziam muitas coisas, e quando o império vem com o império os latifundiários começam a acumular todas as terras e começam a expulsar as pessoas das suas terras, de modo que elas não têm mais nada o que fazer, senão ir pescar, ou, como naquela parábola que você conhece, dos homens que estavam na praça esperando alguém passar lá e chamá-los para trabalhar. Então, naquele momento, onde eles estavam vivendo, a opressão era tão grande, a acumulação de terra era tão grande, que esses caras não tinham opção senão pescar. Ouvir o chamado de Jesus, ouvir a proposta do reino de Deus, a primeira coisa que eles fazem, que eles recebem, é a libertação. A libertação desse processo opressor de estar ali trabalhando numa atividade que representa a opressão. A gente começa entendendo isso, que é a passagem para essa vida plena. Aí, quando a gente fala vida plena, você e eu, que estamos aqui nesse nosso mundo capitalista, a gente já pensa num mundo abastado, com compras infinitas, com cartão diamante, que você pode... Não. A vida plena é um espaço de paz interior,
de você conseguir viver com a dignidade que lhe é possível, e não só para você, mas para todas essas pessoas, para todas as pessoas possíveis, e a conversão é essa passagem. Então, de modo que eu falei para vocês lá no início, mas arrepender não é uma coisa legal, a gente às vezes escuta arrepender, nunca fica legal, quer pensar sobre, ok. Mas, depois que a gente pensa sobre e resolve pautar a vida sobre outras lógicas, que é a conversão, pautar a vida sobre outros interesses, gente, isso é bom demais. Isso muda a vida da gente de um tanto. Isso alivia, isso tira do ombro as cargas, isso te faz leve. Você já não está mais vivendo, brother, preocupado com essa imagem que tem de você. Você já não está mais vivendo preocupado com a maneira que você tem que ostentar. Não, tudo isso é difícil, tudo isso é caro, tudo isso pesa, tudo isso leva a sua energia. Você já não está mais vivendo preocupado no patrimônio que você tem que fazer, não. Quando você começa a pensar sobre essa lógica, então, quer dizer, quando você se arrepende, quer pensar sobre esse reino de Deus, que é uma outra proposta de vida, que faz a gente pensar a sociedade de modo a ter paz, alegria, justiça e equidade para todas as pessoas, você passa a orientar a sua vida por outros valores, e isso é libertador. Isso é gostoso, isso é bom. A conversão não é o que você vai fazer daqui a pouco, que eu vou fazer um apelo, você vai levantar sua mão, vai vir aqui na frente. Não, isso não é conversão. Isso é ginástica litúrgica. Vem, volta, levanta, senta, bate palma. Brother, nós já passamos disso, né? A gente já tem maturidade para entender outras pegadas. A conversão, então, é a partir de ter se arrependido e entendido que esse reino é possível. Pô, agora, como que eu vou caminhando minha vida para esse negócio? E o profeta Isaías, e aí estou fechando aqui, o profeta Isaías dá uma dica maravilhosa. A primeira delas é viver com calma. O profeta Isaías fala, deixa eu pegar o texto aqui. Cara, eu sou muito ruim de referência. Mas lá no Isaías 30, o profeta fala que essa conversão é, primeiro de tudo, viver com calma, com paciência. Então, esse é um primeiro passo de viver com essa conversão. De maneira tranquila, desacelerado, tendo paz, pensando sobre outras maneiras. E a outra coisa importantíssima dessa conversão é o contato com si mesmo, é o entender a si mesmo, porque não há como arrepender-se, no sentido que nós estamos dizendo, que é pensar sobre a questão, se você nunca se coloca de frente de você mesmo para pensar quem você é, que ser humano que você é, por que a vida te condicionou a ser o que você é, por que você sofre o que você sofre. Espera aí que esse tablet é do Caetano, a gente coloca um tempo para ele desligar sozinho, coitado. O menino é censurado já com 2 anos. Então, a conversão passa por esse processo de encontrar-se, de libertar-se, um contato de você com você mesmo, de viver de maneira plena, de viver mais leve, de viver por outros quesitos, de viver por outras orientações, de ter na mente e no coração outras propostas, que não só o consumo, a acumulação, o dinheiro. A conversão passa por isso. E por mais que às vezes eu esteja aqui dizendo para você, e você pensa que isso seja utópico, isso é prazeroso viver. É prazeroso você entender que, de fato, Deus está no cuidado. É prazeroso você perceber que, de fato, a comunidade cuida de você. Isso é a conversão, isso é uma outra consciência, isso é uma outra forma de pensar a vida, que não só a partir dessas lógicas. E aí a gente vai entendendo, então, que é esse Deus que se interessa por você, por mim. É esse o convite dele. É essa a proposta de Jesus. Olha, mesmo o camarada tendo sido preso, mesmo essa mensagem levando de nós tudo que nós temos, tudo que nós somos, mesmo que essa mensagem vá nos destruir, mesmo que essa proposta de mundo vá acabar com a sua cabeça numa bandeja e o meu corpo triturado numa cruz, eu acho que vale a pena a gente pensar sobre isso, porque as pessoas que sofrem não podem mais esperar. Então é chegada a hora.
É chegada a hora de, mesmo que a gente se destrua, a gente abra a cabeça para pensar sobre aqueles que sofrem. E você, através de pensar sobre aqueles que sofrem, pensando em quem você é, descobrindo-se, vendo quem você é, você vai, de fato, dar de cara com o reino de Deus, e é preciso que você creia nisso. É preciso que você empregue a sua energia, seus recursos, inclusive financeiros, para que isso aconteça, para que isso viva, para que isso dê certo. É a lógica que a gente deve dizer que é a lógica do militante, não só na fala do militante, não só dos argumentos que vê no Google, não só do Twitter que ele posta, mas é esse que está disposto a entregar a vida para a gente viver coisas melhores. E aí, Jesus, ao dizer isso, ele diz, bom, agora que você pensou sobre isso, que eu não estou aqui para trazer uma religião organizada para vocês, mas que eu estou aqui para convidar vocês a caminharem comigo, deixa eu ir na frente e vai vendo como que eu estou fazendo e vai fazendo também. Então, a proposta hoje seria da gente pensar nesse sentido. O centro da vida de Jesus é o reino de Deus, é o coração do ministério da vida de Jesus, é o reino de Deus. É para isso que ele dedicou a sua vida, a sua obra, seus recursos, seu sangue, para o reino de Deus. De modo que, se nós quisermos parecer, seguir, caminhar com Jesus, nós temos que ser o reino de Deus em pessoa. Segue lá no Instagram. Não é outra proposta, não há outro caminho para a gente. O primeiro passo para a nossa vida, para a nossa caminhada, é nos tornarmos o reino de Deus. Gente, e de maneira prática, isso é muito poderoso. Porque se você trabalha numa secretaria da prefeitura, que há 500 anos sempre tinha lá que você passar por um pastor para pedir para ele liberar a verba da merenda, da escola. Parece que isso acontece num país aí, que para liberar recursos da Secretaria da Educação, você tem que ir lá, os caras pegam a propina, colocam em cima da mesa e oram, né? Fazem a oração, Deus abençoe essa propina. Cara, eu fico pensando assim, cara, que o Deus deve ser muito legal, Deus desses caras, deve ser tipo um dono de jogo do bicho, né? Tipo, cheio de corrente, porque não pode, não é possível, cara. Mas, enfim, me perdoa, Senhor, me perdoa aqui questionar as orações dos corruptos, né? Mas talvez isso, e você estando nessa secretaria, a partir de agora, você estando lá, sendo o reino de Deus em pessoa, essa secretaria que fazia essa coisa a vida inteira, agora não faz mais, porque você está lá. Aí você passa a ser o chato, você passa a incomodar. Aí os caras começam a falar assim, não, vamos fazer na hora do almoço, porque na hora do almoço a Fernanda sai para almoçar e dá para a gente orar no dinheiro sujo aqui. Porque com você lá não ora. Porque você se tornou o reino de Deus em pessoa. Você sendo o reino de Deus em pessoa e convive com seus vizinhos, que vivem uma lógica de violência doméstica, e você está lá na sua casa, vendo Netflix, enquanto você escuta os barulhos dos socos, dos gritos, você vai ser o cara que vai tocar no interfone e perguntar, o que eu posso ajudar vocês aí? Estou vendo que a noite está animada. Esses caras vão começar a falar assim, o vizinho está ouvindo, esse cara está aqui, está me enchendo o saco. Cessa a violência doméstica. Então, ser o reino de Deus em pessoa, crer no reino de Deus, é uma outra proposta, é uma outra maneira. Não é vir aos cultos. Quer vir? Venha. Está de boa, eu vou estar aqui todo domingo. Se você não vier, eu vou estar aqui todo domingo também. É bom você estar aqui? É bom pra caramba. Mas se for só isso, é melhor a gente até parar. Não sei se vocês conseguem pensar na dimensão que eu estou dizendo. Nós precisamos colocar os nossos corações, os nossos recursos, a nossa vida, para, de fato, crer que Ele é esse que nos chamou para pensar a vida de forma diferente. Amém? Isso aí, camaradas. Vamos nos colocar de pé? Ou pode até... Beijo para vocês aí da internet.